Glória a Deus. No Papai do Senhor Jesus. Amém. Glória a Glória a Deus, Deus. louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é porque tem poucas pessoas, irmãos, que a gente vai adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A própria palavra do Senhor fala: e rendei graças ao Senhor, pois essa é a vontade do Senhor para a igreja. Dependente de tudo, irmãos, o Senhor está no controle. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer o ensino dessa noite no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Primeira. Glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Porque às vezes, irmãos, nos meus esboços, eu gosto de abordar um tema. Muitas das vezes eu crio um tema para os meus estudos. E este tema a qual eu e você vamos estudar hoje é a preparação do cristão. A preparação do cristão tem que ser imediata. A preparação do cristão tem que ser imediata. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, Glória a por Deus. esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai. Sim, meu Deus. Isto é o fato, Senhor, da gente não ser consumido, Senhor. Todos os dias, Senhor, meu Rei da Glória, o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor. Todas as manhãs, Senhor, a tua graça se renova, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, que cada situação, Senhor, nós cremos, Senhor, que todas as coisas que a gente passa, o Senhor está no barco, o Senhor está no controle, Pai. Pois nessa noite nós te pedimos, Senhor, vai visitando a tua igreja, vai abrindo, Senhor, a nossa mente, vai abrindo o nosso entendimento, vai abrindo o nosso coração, Jesus. Pai, que a tua palavra esta noite possa falar aos nossos corações. Que esta palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, Senhor, não possa voltar vazia, mas que a gente possa, Senhor, sair daqui cheio do teu Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Também eu te peço nessa noite, visita aqueles, Senhor, que não vieram. Eu não sei, Senhor, por que não vieram, mas o Senhor sabe, pois o Senhor sonda, Pai, os corações, Senhor. Pai, visita neste momento, Senhor, cada lar, cada casa, Senhor. Visita, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo cada um na tua presença. Nessa noite eu te peço, Senhor, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glórias. A palavra do Senhor vai dizer isso. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escrevam, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois somos demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação,
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, podemos ver que de todas as maneiras, você não queira, ou eu não queira, ou a igreja não queira, ou o mundo não queira, Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa noite eu faço uma pergunta à igreja: será se nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Será se nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor Jesus? Pois a própria palavra do Senhor fala que nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai sabe o dia e a hora que o Senhor há de vir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu preparei 3 requisitos que o cristão, irmãos, ele tem que ter na sua vida cristã, na sua vida com Cristo. Esses requisitos são a vigilância, a santidade e a vida prática cristã. Aleluia. A vigilância, a santidade e a vida prática cristã. A vigilância, irmão Rodrigo, a vigilância, louvado seja o nome do Senhor. Muitos dizem: eu vigio, eu busco, eu oro, louvado seja o nome do Senhor. Mas não basta, igreja, só apenas orar, não só basta apenas jejuar, não basta apenas você trazer uma saudação, você preparar algo para o Senhor. Mas você tem que estar sempre, irmãos, atento aos sinais. Você sempre tem que estar atento à vigilância, porque a própria palavra do Senhor diz que o inimigo, o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso derredor, querendo tragar com a nossa vida, querendo ceifar com a nossa vida. É por isso que eu digo, não adianta somente orar, se consagrar, jejuar, mas o cristão, ele tem que ficar vigilante, ele tem que estar esperto. Outrora Jesus fala: quando vocês sabem que vai chover, e chove. Quando vai fazer calor, vocês dizem que faz calor. Mas por que vocês não sabem decifrar os sinais dessa época, hipócritas? Naquele mesmo tempo atrás, irmão, Jesus, ele já advertia dos sinais daquela época. Jesus já advertia do que iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, irmãos, não é diferente nos dias de hoje, da vida do cristão, da vida da igreja. Esse requisito a gente tem que levar profundamente para a nossa vida espiritual, que é a vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo requisito é a santidade, pois é a partir da santidade que ali temos uma vida íntima com o Senhor, uma vida de obediência. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, a Bíblia vai dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus, em todo tempo sejam altas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Salomão aquele estava querendo advertir aos santos, aos cristãos, que em todo tempo você tem que andar em santidade, em todo tempo você tem que andar de vestes brancas. Salomão aqui está querendo dizer: na escola você tem que andar de vestes brancas,
Na faculdade você tem que andar de vestes brancas. Louvado seja o nome do Senhor. Onde você estiver, você tem que andar em santidade. Você tem que andar de vestes brancas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois o próprio Jesus diz: sede santo, pois como eu sou santo. Aleluia. O apóstolo Paulo também usa um requisito: sedes os meus imitadores também, como eu sou de Cristo. Se o apóstolo Paulo ele exclama isso, é porque o apóstolo Paulo ele andava em vigilância. É porque o apóstolo Paulo ele andava em santidade. É porque o apóstolo Paulo ele vivia uma vida de intimidade com Cristo, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de obediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro requisito que eu quero trazer para a igreja é a vida prática cristã. Quantos de nós aqui não viemos para a igreja, muitas das vezes, irmãos, só sentar, só louvar, só preparar algo para o Senhor? Mas, irmãos, o evangelho da vida prática cristã não se resume só nisso, de você apenas trazer algo para o Senhor de toda forma e de toda maneira. Não se resume só você em trazer um louvor. Não se resume só você em trazer uma saudação. Ou você ser um bom pregador da palavra. Ou um bom cantor. Mas só que você precisa ter uma vida prática cristã. E o que é, Diácono Rodrigo, uma vida prática cristã? É você, irmãos, pregar e viver o que você vive. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois a própria palavra de Deus fala: não sejais somente ouvintes desta palavra, mas também sedes o que? Praticantes, sedes operantes. Porque este varão ao qual só apenas dá a palavra, leva a palavra, é como aquele varão que não guarda, o qual assemelha-se a um homem que coloca o seu rosto no espelho e ali já se viu a sua face, e quando virou as costas já se esqueceu como era a sua face. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o cristão, irmãos, que não vive uma vida prática cristã, uma vida designada igual ao evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vigilância, santidade e vida prática cristã. São estes três requisitos, irmãos, que o cristão ele tem que levar para a sua vida espiritual, para a sua carreira evangélica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vigilância, santidade e vida prática cristã. Eu creio que aqueles que seguiram a Jesus, irmãos, por mais que eles fossem falhos, por mais que eles fossem pecadores, ali Jesus, irmãos, não escolheu pessoas boas para andar naquele tempo. Jesus andou com ladrão, com prostituta. Jesus andou com pessoas inquilinas piores daquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que depois que eles passaram a conhecer a Jesus, eles viveram uma vida de vigilância, de santidade e de prática, quando eles aprenderam os 3 anos e meio ali com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, irmãos, escreve aos Tessalonicenses, designado aquela igreja, a qual era uma igreja nova, que estava fundada. E ali, aquela igreja ali estava sofrendo, irmãos, perseguições. Glória a Deus. Ali Paulo queria escrever para aquela igreja para encorajar aqueles irmãos na fé, pois ali tinham muitos falsos profetas e também muitos falsos ensinos naquela época. Não era diferente como nos dias de hoje, porque a Bíblia fala lá em 2 Timóteo capítulo 4 que muitos iriam juntar doutores para si, médicos, não ouvindo mais a verdadeira palavra santa, mas iriam o quê? Juntar doutores, pastores para ouvir o que eles queriam ouvir fábulas, mas não agora ouvir a doutrina, a sã doutrina do Senhor. Iriam juntar comichões nos ouvidos, querendo ouvir palavras agradáveis, palavras que não confrontem, palavras que alimentem o ego,
do crente, irmãos. O que nós estamos vendo nos dias de hoje é isso, irmãos. Igrejas superlotadas, mas sem a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igrejas, irmãos, lotadas, igrejas lindas, bonitas, mas igreja, pastor Carlos, sem palavras, sem doutrina. É o que eu costumo dizer, irmãos, eu não gosto de julgar a igreja. Eu sou mais orar para que Deus venha trabalhar na vida daquele ministério, na vida daquela pessoa. Mas eu digo que uma igreja sem doutrina não é igreja. A igreja tem que ser doutrinada, a igreja ela tem que ser instruída, a igreja ela tem que ser ensinada, para que muitos irmãos não venham se escandalizar, para que muitos irmãos venham ter o conhecimento da palavra verdadeira de Cristo. Será que, se eu disser assim, irmão Tassiano, Deus vai te dar uma bênção, vai te dar um prédio, vai te dar um galpão ali cheio de carro? Esta semana Deus vai te abençoar com Corolla. Será, eu liberando essa palavra para o irmão Tassiano, será, ele creu na palavra, mas será se na semana vai se concluir? E se não se concluir o que eu profetizei para ele, irmão? E se não se concluir a profecia que eu joguei para o irmão Tassiano? Aí o evangelho já é escandalizado mais uma vez. Porque não é meu nome que está em jogo. Eu vou ser um falso profeta, mas quem vai estar em jogo é o nome de Cristo. O nome de Cristo vai ser escandalizado mais uma vez. E as pessoas que ali veio, olha, aquela igreja ali e tal, profetizou, mas não aconteceu. Por isso, irmãos, que hoje as igrejas estão dessa forma, irmãos. Pessoas só querendo ouvir bênçãos, palavras que agradem o ego, palavras, irmãos, que não confrontem. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Acabe, ele tinha 400 profetas ali para ele ouvir o que ele queria ouvir. Ele fez uma aliança com Josafá, a Bíblia vai dizer. Ali eles estavam se organizando para enfrentar ali a Síria. E ali chamamos os profetas para ver o que o Senhor diz. Olha, o Senhor vai te dar vitória. Olha, Acabe, o Senhor vai contigo, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Só palavras agradáveis, irmãos. Mas só que Josafá disse, tem uma coisa estranha. Manda chamar aí Micaías, o profeta, que era homem de Deus. Quando ele chega, irmãos, ele começa a profetizar. Olha, vai acontecer isso e isso. Se o Senhor for para essa guerra, o Senhor vai morrer. Glória a Deus. Quando ele liberou, irmãos, essa profecia, louvado seja o nome do Senhor, ele ainda apanhou na cara de outro profeta. Como é que você diz isso com o rei? E levou uma bufetada na cara, irmãos, e foi preso, foi enjaulado. Mas a palavra de Deus não caiu por terra. Mesmo Acabe, ele se disfarçando, ele foi para a guerra. Mas quando chegou lá, uma flecha o atingiu e o matou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que a palavra do Senhor verdadeira, ela não cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode enganar quem você quiser enganar, mas a palavra de Deus verdadeira está na Bíblia. Por isso que muitos irmãos perecem, como muitas das vezes é falado aqui, por falta de conhecimento, por falta de não analisar as Escrituras do Senhor Jesus. Porque hoje, irmãos, o Evangelho, ele não quer mais, pessoas não querem mais levar confronto. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, ele não só é bênção, irmãos. O Evangelho é carregar a sua cruz e negar-se a si mesmo. Se não fosse, irmãos, facilidade, o próprio Jesus disse, filho meu, filha minha, eu passei por isso, passei por aquilo, mas tem de bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci também, vós vencereis, irmãos. Se vocês pensam, irmãos, que Evangelho é facilidade, que Evangelho é coisa boa, não é. Eu digo na sua cara esta noite, Evangelho não é. Evangelho é você negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz todos os dias. É você todos os dias ter um novo nascimento com Cristo. É você todos os dias renunciar aquilo
que te afaste da presença de Deus. Glória a Quem Deus. aqui, irmãos, não tem aquele pecado que muitas das vezes vem querer ali te afastar da presença de Deus? Mas, irmãos, nós temos que fixar, irmãos, na palavra. Nós temos que se fixar em Cristo, que é a rocha verdadeira. Se nós se fixar, irmãos, em Cristo e na palavra e meditar nela dia e de noite, nós seremos, irmãos, abençoados no que a gente fizer na nossa vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessiteis de que vos escreva. Porque o apóstolo Paulo, naquele momento ali, pastor Galeno, já tinha instruído aquela igreja. O apóstolo Paulo, ele já tinha ensinado aquela igreja, já tinha doutrinado aquela igreja. Por isso que ele escreveu: olha, irmãos, não é de mim escrever a vocês e alertar, pois vocês já sabem que o Senhor, ele virá como um ladrão, que o Senhor, ele vai voltar. Vocês já sabem discernir os sinais, que o Senhor, ele vai vir a qualquer momento que vocês estiverem desapercebidos. Pois ele vai falar: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Como a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, versículo 37, que como foi nos dias anteriores de Noé, também será também a vida do Filho do Homem. Muitos hoje o que? Se casam, festejam, comem, bebem, mas muitos se esquecem, pastor Carlos, que o Senhor está voltando. Muitos se esquecem que o Senhor está voltando. E o crente, além, irmãos, a cada dia, com a correria do dia a dia, com o trabalho, com o aumento do avanço tecnológico, com a correria do dia a dia, enfado, irmãos, os dias vão se passando, a gente vai se cansando, e a prioridade de Deus vai ficando em segundo lugar. A prioridade do reino vai ficando em segundo lugar. Mas a palavra de Deus fala em Mateus 6, 33, se eu não me falha a memória: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, aleluia. Deus aqui, Jesus não está dizendo que vai te dar carro do ano, coisas do ano, chave de apartamento, mas sim, ele está dizendo: as demais coisas vos serão acrescentadas. O trabalho, ele vai abrir a porta. O alimento, ele não vai deixar faltar na tua mesa. O cuidado, ele vai estar cuidando de você. Louvado seja o nome do Senhor. E as demais coisas, irmãos, o Senhor supre. Faz a obra de Deus. Vai buscando ao Senhor, porque o resto o Senhor se garante, pastor Carlos. O resto o Senhor se garante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por mais que muitas das vezes, irmãos, a gente venha passar, irmãos, dificuldade e aperto na nossa vida, mas buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, porque o resto o Senhor, ele supre na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 13 ele vai dizer: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto de aquela que está grávida. Aqui Paulo estava querendo dizer que muitos ali se enganam, muitos ali dizem que o Senhor não vai voltar, muitos ali se esquecem do dia do Senhor, com as coisas do homem, com os bens materiais do dia a dia. Mas ali muitos vão dizer a paz, a segurança. Mas, irmãos, vão esquecendo que o Senhor vai pegar todos de surpresa. Glória a Deus. Vão se esquecendo que o Senhor vai pegar todos de surpresa. Pois a própria palavra de Deus fala que ali vai ter dias, irmãos, do que? De bonância. De bonância. E muitos ali vão ficar alegres. Eita, coisa boa aqui, coisa boa ali. Dias de facilidade. Mas quando se levantar, irmãos, o filho do perverso, o anticristo ali com uma falsa paz, irmãos,
Por isso que naquele momento, irmãos, ali, nós temos, irmãos, que estar preparados. Nós temos que estar olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Vai ser, irmãos, de repente, naquele momento, como a Bíblia vai dizer aqui, como dores de parto. Dores de parto, irmãos, começam o quê? De repente. A grávida ali está desapercebida, mas começa ali de repente, começa a doer um pouco, e começa mais, e começa a aumentar, e começa mais ainda, até chegar no trabalho de parto. Vai ser desta mesma forma a vinda de Jesus, irmã Luana. Vai ser a mesma forma a vinda de Jesus nesta terra. Muitos vão estar ali desapercebidos, pensando que estão em segurança, pensando que estão em paz, mas vai vir ali de repente como dores de parto. Louvado seja o nome do Senhor. E vão ser pegos aqueles que não estão preparados de surpresa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Aqui o apóstolo Paulo ele queria dizer: mas vós, irmãos, já são conhecedores, mas vós já estão em luz, pois vocês agora são conhecedores. Deus tirou vocês das trevas para a sua divina e maravilhosa luz, pois vocês já passaram das trevas para a luz, para que aquele dia não vos pegue de surpresa. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês já estão preparados. Por isso que eu não me limito, louvado seja o nome do Senhor, a vos instruir, porque vocês estão na luz. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês estão o quê? Estão com Cristo. E por isso que, como vocês estão preparados, eu creio que aquele dia não vão pegar vocês como um ladrão, pois vocês estão vigilantes, pois vocês estão instruídos, pois vocês foram ensinados por ele, por apóstolo Paulo. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, quem vive nas trevas pratica o que é das trevas, mas quem vive na luz pratica o que é da luz, pratica o que é da santidade. No livro de Efésios a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que é treva trazida para a luz, a sua natureza revelada, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você agora é luz, irmão Tassiano. Outrora nós éramos trevas, mas agora a Bíblia fala que o Senhor Jesus, a partir de quando eu e você conhecemos a Ele, nos entregamos nossa vida a Ele, nós passemos das trevas para a sua divina e maravilhosa luz. Mas o que a gente vê hoje, irmãos, é que em vez da igreja, irmãos, influenciar, trazer aquele que está nas trevas para a divina luz de Cristo, são das trevas que estão tirando os da luz de dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Se o sal, eu e você, não servir para salgar, para dar gosto, a Bíblia fala, historiadores dizem que o sal naquele tempo servia para conservar a carne. Porque naquele tempo, como não existia geladeira, ali ele ficava ali, irmãos, salgado ali, para que não viesse estragar. Ali ele dava gosto, louvado seja o nome do Senhor. Ali ele fazia com que aquela carne não apodrecesse, louvado seja o nome do Senhor. Do mesmo jeito que eu e você, como sal da terra, como luz desse mundo, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que dar gosto, a gente tem que conservar, irmã Luana. A gente tem que ser luz no meio das trevas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não durmamos, ele vai dizer aqui, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos. Quantos irmãos estão dentro da igreja hoje, mas estão dormindo, mas estão numa vida sonolenta espiritual, mas estão, irmãos, ali só pela misericórdia de Deus? Eu não estou falando, irmãos, se é porque você chega do trabalho ou não, mas é porque muitos, irmãos, estão dormindo espiritualmente. Muitos não estão buscando mais a Cristo como buscavam antes.
Muitos irmãos estão retardando para trás. O apóstolo Paulo diz ali àquela igreja: olha, não durmamos, pois como os demais, como aqueles que já dormem. Aleluia. Não durmamos. Ele exorta: olha, igreja, não durmamos, não sejam como aqueles que já dormem, mas sejamos o que? Sóbrios, mas sejamos vigilantes, para que aquele dia que Paulo aqui fala não vos pegue de surpresa. Aleluia. Aleluia. Quantos estão, irmãos, hoje nas igrejas como Eutico, como aquele jovem ali que Paulo ele está pregando com autoridade naquele culto de Santa Ceia, e ali Eutico está ali em cima daquela janela. Eutico, eu simbolizo ele olhando para o mundo e para dentro da igreja, e ali ele dorme no meio daquela janela e cai, irmãos, lá embaixo e morre. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo, ali cheio da presença de Deus, com apenas um abraço, ressuscita aquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não durmamos como os muitos estão dormindo, mas vigiemos, mas sejamos sóbrios, eu e você, que ainda estamos, irmãos, de pé, que ainda estamos na rocha que é Cristo. Não desfalecemos como muitos estão desfalecendo. Não olhemos para a direita nem para a esquerda como muitos estão olhando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que eu e você, irmãos, possa ser do dia, possa ser da luz, como Paulo, ele instrui aqui a igreja de Tessalonicenses. Ele fala: porque, mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. A couraça, irmãos, que aqui a Bíblia quer dizer, é aquela armadura que protegia o peito do soldado, que protegia aqui dele não levar flechada ali ou espada no peito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do amor, da couraça da fé e do amor e do capacete da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. O apóstolo Paulo fala aqui, porque Deus não nos destinou para a sua ira. O Senhor, irmãos, não nos chamou para a sua ira. O Senhor não chamou você, irmã Isna, para a ira dele. O Senhor não chamou você, igreja, para a ira dele. Mas o Senhor te chamou para a aquisição da salvação, para que você, irmãos, pudesse ter mais uma oportunidade de ser salvo. Glória a Deus, aleluia. Para que eu e você venha renunciar aquilo que desagrada a Deus. Para que eu e você viesse mais ficar o quê? Mais vigilante, mais apercebido. Os dias, irmãos, que vivemos são maus. O que é hoje o que o crente está esperando, irmãos? Que Cristo ele desça numa nuvem agora e venha falar para eu e para você: olha, se arrependa disso, se arrependa daquilo. Jesus não vai fazer isso, porque Jesus ele já deixa a sua palavra para você meditar. Jesus ele já fala a partir dos seus pregadores. Jesus ele já fala a partir daqueles seus profetas que ele usou no passado e ainda usa no presente, irmãos. Sejais sóbrios e vigilantes, porque Deus não nos destinou, a eu e a você, para aquisição, mas para a salvação, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela morte de Cristo na cruz. Por mais que eu e você não fosse, irmãos, merecedores de estar nessa noite aqui, porque apenas a graça do Senhor nos basta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apenas a graça do Senhor nos basta. Nós não somos perfeitos, nós somos barro, nós somos pó, nós somos imperfeitos, mas o Senhor ele escolheu a eu e a você, para que eu e você hoje tivesse mais uma oportunidade, irmãos, de vida para a aquisição da salvação, para que eu e você possa ser salvo, para que eu e você possa entrar nas portas da mansão celestial. É o destino, irmãos, muitas das vezes a vida do cristão aqui nesta terra como uma corrida com um prêmio.
E esta corrida com prêmio, irmãos, não é coisa corruptível, passageira, coisa que vai ficar. Mas Deus, Ele nos dá uma coisa incorruptível, uma coisa que é para sempre, que é a coroa da vida eterna que Ele vai dar a você naquele último dia. Por isso, irmãos, que eu e você, por mais que a gente venha ajudar na obra do Senhor, venha se esforçar, venha estar aqui sempre evangelizando, sempre fazendo a obra de Deus, Deus, Ele vai recompensar sempre eu e a você, irmãos. Ele vai dar a cada um segundo a minha e a tua obra. Tudo está sendo anotado em Montaciano. O que você faz para a obra de Deus está sendo anotado lá. E Montaciano evangelizou. Olha, aquela alma foi salva. Está sendo anotado. A irmã Ida trouxe um irmão para a igreja, aceitou a Jesus. Está sendo anotado no livro da vida. O pastor Carlos ali instruiu a igreja ali, edificados em Cristo. Pessoas ali se converteram. Está sendo anotado no livro da vida. Todos aqueles que trabalham, irmãos, em conjunto com o corpo de Cristo para a obra de Deus, eles vão ser recompensados. Aleluia. Com coisas que é para sempre, que ferrugem não corrói, que ladrão não mina, nem rouba, mas que vai ficar para sempre com ele, com você e com Cristo naquele dia. Eu não estou falando, irmãos, de mansão celestial de ouro e de prata, mas estou falando do principal que vai estar comigo e com você, Carlos, lá, que é Deus naquele momento. Porque podia estar tudo lindo, irmãos, lá, mas se não tivesse Cristo em sua presença, de nada serviria nós irmos para o céu, se não tivesse o principal, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele diz, irmãos, porque Deus não nos destinou para Ele, mas para a aquisição por nosso Senhor Jesus Cristo, e que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, que vivamos juntamente com Ele. Aleluia. No céu e não aqui. Que durmamos com Ele, que vivamos com Ele juntamente no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele fala no 11: pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fizeres. Paulo aqui, para finalizar, irmãos, ele está querendo dizer que exortai-vos, que aconselhai-vos uns aos outros com esta palavra, com este ensino. Aos outros edificai-vos com estas palavras, como também o fizestes, como ele passou para aquela igreja, como ele instruiu aquela igreja, como ele ensinou aquela igreja. Aqui ele pede para que aqueles irmãos que ouviram do seu ensino, que ouviram do seu testemunho, que ouviram ali, louvado seja o nome do Senhor, do que ele instruiu aquela igreja, ele pede também para que eles possam animar uns aos outros com estas palavras. Do mesmo jeito eu e você, irmãos, nós somos conhecedores do Evangelho, somos conhecedores da palavra. Eu e você todos os dias, irmãos, onde quer que nós esteja, fale de Cristo. Aleluia. Anuncie a Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Pegue uma oportunidade, irmãos. Muitas das vezes nós não sabemos o propósito de que Deus quer na vida daquelas pessoas que estão ali perto de nós, mas não perca uma oportunidade de estar falando a palavra de Deus, de estar anunciando a Cristo ali no ambiente onde você está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus também não destinou somente a nós que estamos aqui e somos conhecedores da palavra do Evangelho, mas também Deus destinou a aquisição da salvação através da tua vida para aquelas pessoas também que não conhecem o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu e você possa animar uns aos outros com esta palavra. Cristo se compõe como cabeça, eu e você como o corpo de Cristo. Eu e você possa edificar uns aos outros com os dons que Deus Ele derramou sobre a igreja.
Porque os dons que Deus derramou, irmão, sobre a igreja, sobre minha vida e sobre a tua vida, é para o bem dos outros que a Bíblia fala. É para o bem daqueles que não conhecem o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu e você possam, irmãos, cuidar cada dia do dom que Deus Ele te direcionou. Cuide daquele dom. Cuide da eleição que Deus te chamou para fazer no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 8h52 minutos. Eu quero apenas finalizar aqui orando pela igreja. Vou passar para o pastor Carlos em seguida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus me incomodou de estar orando pela igreja. Amém. Glória a Deus. Não é porque, irmãos, tem muitas pessoas aqui, tem poucas pessoas, mas o importante é que o Evangelho de Cristo seja anunciado, seja pregado. Os que eram para escutar eram os que estavam aqui. Eu não sei porque os outros não vieram, mas o nome de Cristo ele é glorificado da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido e amado, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Nesta noite o Senhor já falou, Senhor, através do louvor, através das saudações, através, Senhor, deste ensino a qual o Senhor me direcionou, Senhor, para estarmos sempre, Senhor, atentos e vigilantes à Tua vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Pai, eu te peço, Senhor, estenda as Tuas mãos sobre a Tua noiva, sobre a Tua igreja, Senhor. Pai, nos tira do sono espiritual, nos tira, Senhor, dessa sonolência, Senhor, que nos faz nos distanciar da Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Pai Santo, Pai querido e amado, aviva a Tua obra, Senhor. Oh, Pai Santo, Pai querido e amado, vai avivando os jovens, vai avivando, Senhor, Senhor, cada membro, vai avivando, Senhor, cada senhora, cada senhor, vai avivando, Senhor, aqueles que fazem, Senhor, profissão de te servir, Senhor, no edificados em Cristo, Senhor. Visita também aqueles, Senhor, que noutrora aqui estavam te servindo. Espírito Santo Consolador, eu não sei, Senhor, se eles estão, Senhor, outras igrejas ali te servindo, Senhor. Mas, Senhor, o importante é estar na Tua presença. O importante é estar, Senhor, buscando a Tua presença. O importante, Senhor, é não sair da Tua presença, Senhor. Mas, Senhor, neste momento, Senhor, oh Pai, cai por terra tudo aquilo que empata, Senhor, da Tua igreja, Senhor, te servir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se fosse algo financeiro, se fosse uma porta de emprego, Senhor, se for ali, Pai Santo, Pai querido, amado, coisas, Senhor, Pai, que vem ali afastar o Teu servo, a Tua serva da Tua presença, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, cai por terra, Senhor, que toda feitiçaria, que toda macumbaria, Senhor, Pai, que toda hoste espiritual, que todo principado, que toda potestade dos infernos, do maligno, Senhor, contra a Tua obra, contra a Tua igreja, Senhor, na autoridade que eu tenho no Teu santo nome, Pai, eu repreendo em nome de Jesus. Cai por terra em nome de Jesus, Pai. Pai, aqui só tem espaço para o Senhor. Aqui só tem espaço, Senhor, para o Senhor. Que o Senhor a cada dia possa crescer, Senhor, e a gente venha diminuir mais e mais. Que o Senhor possa ser o Alfa e o Ômega. Que o Senhor possa ser o grandão da Galileia, Senhor. E a gente, Senhor, venha ser pequenez na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nos leva, Senhor, para os nossos lares, para as nossas casas. Em nome de Jesus, nos dando uma noite abençoada, uma noite reparadora, Senhor. Cuida de nós, Senhor, como o Senhor vem cuidando sempre, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, fica conosco e vai conosco, Senhor. Amém e graças a Deus. Que a graça, a paz e a luz e a consolação do Espírito Santo de Deus desça sobre todos e todos digam. Amém.